Bom dia, abençoados, predestinados, desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz a todos nesta manhã. Que esse dia para você venha a ser um dia de muitas conquistas e muitas vitórias. Que as conquistas em sua vida sejam já determinadas por Deus para esse dia, para você. Para que você possa triunfar com Cristo aqui na terra. Glória a Deus. Aqui é o pastor José Nilton, do MGA Manaus, né? E senti no meu coração em trazer uma palavra para você nessa manhã de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, né? Então, trazer uma palavra para você que está aqui, se encontra aqui no livro de Jó. Livro de Jó, né, abençoados? Livro de Jó é um livro do Antigo Testamento, mas nós usamos também porque Deus ele fala por meio da sua palavra, né? Então é a palavra de Deus. Nós temos que observar a forma como Deus falou no passado, né? Glória a Deus. Então, livro de Jó, no capítulo 42, é uma palavra profética. E versículo 2 diz assim: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Amém? Observe. Desculpa, tá bom? Versículo 2: sei que podes realizar tudo quanto desejares. 2 pontos. Absolutamente nenhuma das tuas ideias ou dos teus planos, né, em outra tradução, nenhum de teus planos pode ser frustrado. Aqui tá, nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas, né? É uma outra linguagem que eu tenho aqui, né? É a King James, então é uma linguagem bem mais, penso que bem mais explicada. Amém? Então, abençoados, eu tô aqui com 3 Bíblias, né? É essa outra Thompson e essa aqui, né? João Ferreira de Almeida. Então, acredito que a mensagem dessa manhã é uma mensagem de Deus para a sua vida. Não sei o que você tem planejado na tua vida, o que você tem pensado, né? Mais uma coisa eu te digo, abençoado, que ainda que nós venhamos pensar ou planejar alguma coisa, nada vai mudar os projetos de Deus. Amém? Nada e nem ninguém. Às vezes as pessoas pensam que pelo fato de orar a Deus, né, para Deus fazer uma obra, né, Deus vai atender. Não é uma verdade. Deus ele não pode mudar o que ele já decretou, né? Ele não pode mudar as suas ideias e nem ninguém, por suas orações, pode mudar, né, a vontade de Deus. E se chegar a acontecer alguma coisa na tua vida, não é simplesmente por causa da tua oração, tá bom? É bom deixar isso bem claro, porque quando acontece alguma coisa na vida da gente, não é pelo fato de termos orado e a nossa oração ter sido uma oração poderosa, né, de ser mais santo, merecedor. Não, ninguém é merecedor de nada aqui na terra. Nós vivemos
pela graça de Deus, e a graça de Deus é um dom gratuito que Deus nos concedeu. Ninguém fez nada para merecer, né? O próprio Deus se manifestou em carne, então fazendo a obra completa, abençoado. Eu fico maravilhado, porque quando a palavra de Deus ela é revelada, as coisas começam a se encaixar de acordo com como está escrito, né? Bom, o Ministério Graça e Apostolado, que é o MGA, prega a palavra de Deus. Eu sou um pregador da palavra de Deus, né? Quero dizer aqui que eu não estou aqui para levar uma mensagem para causar confusão na mente de ninguém. Não sou melhor do que ninguém, o que eu estou falando é pelo Espírito Santo de Deus, né? Não sou nenhuma pessoa de debate, de viver questionando a respeito da palavra de Deus, não. A gente prega como está escrito. Se está escrito, então o lema é que nós cremos, né? Eu creio se estiver escrito. Então a palavra de Deus aqui está dizendo, agora aqui no capítulo 42 de Jó, versículo 2. Jó, ele declarou, né? Declarou por que ele declarou? Porque ele conhecia Deus. Então, o que aconteceu na vida de Jó não foi porque ele era um homem íntegro e infiel. Não. A Bíblia até fala que ele era um homem íntegro, né? E fiel a Deus, orava, fazia suas orações contínua diante de Deus, né? Mas Deus, o que Deus fez não foi pelo fato de Jó viver orando, né? Pedindo alguma coisa para Deus. É tanto que ele reconheceu aqui no versículo 2, dizendo assim, ó, Jó, sei que podes realizar tudo. É uma certeza, Jó estava fazendo isso daqui, irmão, não era por causa de alguma obra, não, né? A gente está observando aqui que é um livro da lei, mas Jó estava fazendo, o que ele estava fazendo aqui não era uma obra para Deus, amém? Ele estava orando a Deus, e de repente o Espírito de Deus falou na boca de Jó, entendeu? Para que hoje nós aqui pudéssemos entender que tudo o que acontece não é pelo fato de nós orarmos a Deus e declarar ou pedir de Deus alguma coisa, achando que Deus vai mudar os seus projetos. Simplesmente pelo fato de eu ter feito uma oração, né? Porque, veja bem, abençoado, me acompanhe no raciocínio. Por que devemos orar? Em graça, devemos orar? Sim, devemos orar. Mas qual é o modelo da nossa oração em graça, abençoados? Como devo orar diante de Deus em graça? Não, porque as pessoas elas confundem muito, entendeu? A oração em graça é agradecer a Deus pelo que Deus já fez, ou seja, pela obra que Deus já fez. Amém? Em graça nós oramos agradecendo a Deus pela obra que Deus já fez. E não oramos para Deus fazer a obra. As pessoas fazem tudo errado. Porque esse negócio de dizer, irmão, eu vou orar para Deus fazer a obra, dá a entender, né, que ela está forçando, né? Está forçando alguma coisa. Como se Deus não tivesse feito a obra. Amém, abençoados? Então não existe, vou orar para Deus fazer uma obra. Porque a obra Deus já fez. Você concorda comigo? É a Bíblia. Deus já fez a obra completa. Então esse negócio de vou orar para Deus te curar, abençoado, não existe eu vou orar para Deus te curar, né? Não existe eu vou orar para Deus te curar. As coisas vão acontecer dentro da vontade de Deus. Amém? Não é a tua oração que vai mudar o plano de Deus. Não é a tua oração que vai mudar os projetos de Deus. Amém? A tua oração não vai mudar nada. Se for para fazer obra, esquece, abençoado. Porque não existe a tua oração para fazer uma obra. Amém? Olha o que Jó disse aqui, ó. Sei que podes realizar tudo quanto desejares. É o desejo de Deus, abençoados. Amém? Esse é o desejo de Deus. Então, em graça, não temos que orar pedindo para Deus fazer a obra. Mas que obra é essa que Deus tem que fazer? Não já foi tudo feito? Por que então que eu tenho que estar orando para Deus fazer a obra? Forçando, né? Forçando
um falso entendimento, como se Deus não tivesse feito a obra completa. Amém? Então, veja, sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontade serão frustradas. Você está me entendendo? A minha oração não vai de jeito nenhum mudar o que Deus já planejou, o que Deus já concretizou, o que Deus já fez, entendeu? Porque senão teria que orar para Deus voltar a ressuscitar, né? Já que a minha oração é tão poderosa, eu teria que voltar a orar para Deus. Então, Senhor, fazer que nem Pedro, né? Senhor, mas tem dó de ti, né? Pedro foi tentar aí, forçar aí uma... E Deus, o Senhor Jesus, repreendeu ele: para trás de mim, Satanás, porque tu não sabe o que falas. Então, viver em graça, abençoado, a nossa oração em graça é agradecer a Deus pela obra realizada na cruz do Calvário, por meio da morte de Jesus Cristo. Amém? Vou orar para Deus parar para que esse vírus não venha matar mais ninguém. Não existe isso, abençoado. A tua oração não vai mudar nada. A tua oração não vai mudar os projetos de Deus. A tua oração não vai curar ninguém. Amém? Eu quero deixar isso bem claro. Não é a tua oração que vai curar alguém, que vai mudar alguma coisa, não. Porque tudo já foi feito, tudo já é um projeto de Deus, entendeu? Então, quando eu digo que eu vou orar para Deus fazer a obra, eu estou tentando forçar uma coisa que não tem nada a ver. Como se Deus não tivesse feito as coisas certas, entendeu? Então, Jó já reconhecia isso. Glória a Deus. Sei que tudo podes, realizar tudo quanto desejas. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionastes: quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? Amém? Tá vendo como é que... Olha só, Jó orou reconhecendo, mas olha a oração de Jó, né? E olha o que Deus falou: quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? Aí continuando: de fato falei do que não entendia, abordei assuntos sobre modo complexo, sem devida sabedoria. Amém? Então veja bem, eu tenho aqui uns textos aqui para me ler, que diz aqui, glória a Deus, Abba Pai, deixa eu ver aqui. Então, abençoado, nós temos que aprender e entender que as coisas de Deus é desse jeito. Ninguém pode mudar. Amém? Veja o que diz aqui. Meu Deus. Só um momento aí que desmarcou aqui. Vou já achar aqui, nós vamos dar continuidade. Glória a Deus. Abba Pai. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Veja que diz aqui, Jó 42:2, que eu já li, né? Então vamos agora ver em Salmos 115, versículos 3. Diz assim a palavra de Deus. Salmos 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo que lhe agrada. Tudo que Deus faz é do agrado do Pai. Ou seja, tudo que o Senhor Jesus Cristo faz é do agrado do Pai. Por isso que Jó disse que todas as coisas foram decretadas por Deus e ninguém pode mudar os seus planos, né? Então, temos que entender isso perfeitamente. Isaías 43, versículo 13,
diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Amém, abençoados? Então observe que não é por causa de nossa oração que as coisas irão acontecer. Amém? Glória a Deus. Deixa eu marcar aqui. Não é por causa da minha oração que as coisas vão acontecer, que Deus vai mudar alguma coisa, porque Deus não vai mudar. Tudo já foi determinado por Deus no seu determinado tempo, e é mais do que natural que elas aconteçam, porque é a palavra de Deus. Então não é a nossa oração que vai mudar os planos de Deus. Eu não tenho que orar para Deus fazer a obra. Independente de eu orar ou não orar, a obra de Deus já foi feita. Ela está só se cumprindo. Amém? Então nós temos que entender isso, abençoado. Na graça de Deus, nós não oramos para Deus fazer a obra. Não temos que orar para Deus fazer alguma coisa. Porque senão dá a entender aí uma falsa interpretação, né? Como que se Deus está aí à tua disposição para fazer o que tu quer, né? E se Deus estivesse aí a teu dispor para fazer o que tu quer, acredito que ninguém morreria, né? Ninguém morreria, porque eu sei que 99% dos seres humanos na Terra, eles não querem passar pela morte, não querem morrer, né? Porque a maioria dizem que a vida é boa. Então era muito fácil, já que Deus está a teu dispor, orar a Deus e dizer assim: eu não quero morrer agora, eu não quero morrer nunca, né? E Deus ia te ouvir, tu nunca ia morrer, né? Então a tua oração não muda os projetos de Deus. A oração de ninguém muda os projetos de Deus. Ah, mas eu orei, quando eu pedi para Deus fazer a obra, aconteceu. Não, Deus não fez porque tu pediu para fazer. É que já era um projeto de Deus. Viu? Que diz aqui o capítulo 42, versículo 2 de Jó: sei que tudo podes, realizar tudo quanto desejas. Realizar tudo quanto desejares, absolutamente. Nenhuma das tuas ideias e vontade serão frustradas. É a vontade de Deus, abençoada. Então ninguém pode mudar a vontade de Deus por causa da nossa oração. Eu não posso mudar a vontade de Deus por causa da minha oração. Há alguém aí que talvez até questione esse fato aí de que Deus... mas Deus disse que tudo que pedir ao Pai, né, Ele vai conceder, né? Mas Deus não está falando de bem materiais, né? Porque Deus não é terreno, Deus não está preocupado com bem material, né? Deus, Ele é espírito e Ele está aí para te dar o que for necessário espiritualmente. Amém? Os que são espirituais entendem muito bem essas coisas. O apóstolo Paulo escreveu no capítulo 2, 1 Coríntios, versículo 14. O homem espiritual entende as coisas de Deus porque se discerne espiritualmente. Mas o natural, ele não consegue compreender porque ele é natural, é um homem terreno. Tudo que se fala a respeito das coisas de Deus, ele só leva para o lado material, entendeu? Então, o homem terreno, a pessoa que é terrena, tudo que ele olha, tudo que ele vê como se Deus fosse um homem terreno, entendeu? Então ele pede as coisas terrenas, porque ele quer reinar aqui na terra com as coisas dessa vida, né? Não quer reinar em vida com Cristo, ele quer reinar com os bens da terra. Ele não tem entendimento, não tem discernimento espiritual, e aí vive orando, pedindo para as outras pessoas orar para Deus fazer a tal obra, né? Nunca vai ser feito, esquece disso daí. Então, abençoados, nós vamos ler aqui mais um texto aqui, Salmos 135, versículo 6. Glória a Deus. 135. Vamos lá. 135, versículo de número 6. Abba, Pai, tudo que o Senhor quis, Ele o fez nos céus e na terra.
nos mares e em todos os abismos. Amém, abençoados? Veja que já está feito. Amém? Veja que já está feito. 135 de Salmo, versículo 6. Tudo que o Senhor quis está no passado, né? Então ele, não é tudo que o Senhor quer no presente ou tudo que o Senhor pensa em fazer no futuro. Tudo que o Senhor quis no passado, o verbo no passado. Então tudo que o Senhor quis, ele fez. Veja, mais um verbo no passado. Ele não vai fazer e nem está fazendo. Amém? Ele já fez. Tudo que o Senhor quis, ele fez nos céus e na terra. Tá claro ou não tá claro? Poderia muito bem estar dizendo só nos céus e na terra nada, né? Eu poderia só ler aqui nos céus e deixar aqui pular a terra, mas não posso fazer isso. Eu tenho que falar como está escrito, abençoados. Então, se o Senhor está dizendo que tudo ele fez nos céus e na terra, e nos mares, e em todos os abismos, né? Então já está feito. Ninguém pode mudar, abençoado. Não existe oração para mudar os projetos de Deus, né? Não existe. Tudo que acontece já foi determinado por Deus. Não é porque a tua oração é mais poderosa de outras pessoas, não. Se for por intermédio da tua oração, já estava determinado que tu teria que orar para acontecer. Mas não por causa da tua oração, porque já era determinado por Deus para que isso fosse acontecer nesse momento. Amém? Porque assim o Senhor quis, é o que está escrito aqui. Tudo que o Senhor quis, ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Glória a Deus. Então vamos continuar, né? Abba Pai. Isaías 43, versículo 13. Isaías 43, versículo 13. Glória a Deus. Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá. Veja que aqui, mais uma vez, né, se entende que não é pela tua oração que Deus vai deixar de fazer o que já foi determinado, né? Né, abençoado? Glória a Deus. Veja que aqui está sendo confirmado aqui em Isaías 43, 13, que não é simplesmente por causa da tua oração que Deus vai deixar de fazer alguma coisa. Ele está sendo bem claro, ainda que houvesse, ou seja, ainda que antes houvesse, ainda que antes quando? Antes da fundação do mundo, né? Houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém, abençoados. Ninguém. Está mais do que claro esse texto aqui. Operando eu, quem impedirá. Se é uma operação de Deus, eu creio que é, tudo que acontece é uma operação de Deus, está aqui, né? Quem impedirá? Não tem ninguém na face da terra, abençoado. Não existe pastor, não existe bispo, não existe evangelista, mestre. Não na terra. Ainda estou para conhecer ainda alguém que mude, né, o projeto de Deus. Não tem teólogo, né? Os teólogos aí vivem estudando aí noite e dia, né? E acabam fazendo um monte de besteira, mas não conseguem mudar os projetos de Deus. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, abençoado. Deus tremendo, né? Não existe. Não existe. Eu não vou nem dizer que eu estou desafiando, porque isso daqui é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. Isaías 43, 13. Ainda
antes que houvesse dia. Eu sou Deus falando. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Abençoados. Vou orar para Deus fazer a obra, né? Quem sabe, né? Não existe. Não existe nada que possa escapar das mãos de Deus. Né? Nada, 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 nada. Glória a Deus. Deus está sendo muito claro aqui. Tudo que aconteceu já foi determinado pelo Pai. E o que está acontecendo também já foi uma determinação do Pai. Ninguém pode mudar nada dessas coisas que estão acontecendo. Ai, abençoado. O problema é que as pessoas querem que Deus... elas acham que Deus é da forma como elas pensam. Querem que Deus haja da forma como elas querem. Não, não é. O ser humano tem a mente tão cauterizada e corrompida, né, que pensa que Deus está no céu, lá prontificado a atender o teu pedido. Tá, vai nessa. Abençoado, tu vai morrer e tu não vai receber nada. Porque se tiver de receber é porque já foi uma determinação de Deus. Glória a Deus. Não é por causa da tua oração não, tá bom? Se tu não orar vai acontecer do mesmo jeito. Esse negócio de oração para Deus fazer a obra, isso não existe. Oração em graça é de agradecimento pela obra que Ele já fez. Bom, então, continuando aqui. Hebreus 3:6. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Abba Pai. E isso não é eu que estou falando, tá, abençoado? Quero deixar bem claro que eu só estou falando o que está escrito, que alguém já escreveu aqui, né? O que Deus já falou e alguém escreveu, tá bom? Não digo que eu sou o culpado, não, o culpado das coisas acontecer, que eu sou ignorante, né? Que estou falando besteira. Bom, se eu estou falando besteira, então eu já não sei mais o que não é besteira, né? Porque a palavra está escrita. E se tiver escrito, eu creio. Amém? Então vamos lá. Hebreus 3:6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa. Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa. Cristo, né, o próprio Deus, sobre sua própria casa. Amém? Sobre a sua própria casa. A qual casa somos nós, eu e você, predestinados desde antes da fundação do mundo. Amém, abençoado? Eu quero deixar bem claro que a casa da qual Deus está falando são as ovelhas do Senhor. Amém? Nós que somos ovelhas de Deus, somos casa de Deus. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, qual casa somos nós? E se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, abençoados, Deus fala com seus predestinados, suas ovelhas, né? Deus está falando com suas ovelhas, Abba Pai. Deus não habita na casa onde que é bode, né? De jeito nenhum. Então vamos lá. Mateus 19, 26. Glória a Deus. Mateus 19, 26. Abençoados. É a Bíblia, né? Se alguém quiser ficar revoltado aí, que se revolte contra a palavra, tá bom? Não contra mim. Eu só estou falando o que está escrito aqui. Então, Mateus 19, 26 diz assim: Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? Então, o que você pensa que é impossível, para Deus isso daí não é impossível. Porque já é uma determinação de Deus. Já foi uma determinação de Deus, né? Tudo já tinha... Quando você e eu viemos a este mundo, as coisas já estavam tudo preparadas para acontecer. Os planos de Deus
já estava montado. Amém? Não é que ninguém montou um plano para Deus aqui na terra, ou que Deus esqueceu e depois que tudo estava feito, agora eu vou montar o meu plano. Não. Tudo já estava preparado. E Gênesis é bem claro quando diz que ele fez todas as coisas, né? E no sétimo dia ele descansou. Então, veja que ele já tinha feito tudo. Tudo isso que hoje existe, tudo que já aconteceu, né? E tudo que ainda vai acontecer, se vai acontecer, que eu não sei se Jesus vai voltar daqui a pouco, amém? Já foi determinado por Deus, amém? Lá no princípio de toda a criação. Então, ninguém pode mudar. É por isso que Jó falou assim, ó: sei que tudo podes realizar, sei que podes realizar tudo, quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Amém? Então, é isso, abençoado. Aí, o Senhor Jesus vem aqui no dia de sua carne, ele disse aqui no versículo 26, e Jesus, olhando para eles, né, eles quem? As multidões, disse-lhe aos homens, isso é impossível. Tá vendo como Deus está falando? Então, tá mais do que claro, abençoado. Né? Essa conversa de que eu vou orar para Deus fazer a obra, esquece. Essa conversa de que eu vou orar para Deus curar uma pessoa, né? Não é pela minha oração que Deus vai curar, não. Não é pela... Tá aqui, ó. Jesus está dizendo. Versículo 26 do capítulo 19 de São Mateus. Disse-lhe Jesus para eles. Disse-lhe aos homens, isso é impossível. Aos homens, isso é impossível. Amém? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens, isso é impossível. Não. Será que a minha Bíblia só que está falando impossível ou a tua está dizendo que é possível homem fazer alguma coisa? Porque a minha está dizendo que aos homens isso é impossível. E olha só, glorificado e exaltado é o nome do Senhor nosso Deus. Continuando, Jesus disse, mas a Deus tudo é possível. Ô abençoado, preste atenção, é a palavra. Deus está dizendo que ao homem é impossível essas coisas. Amém? Veja, vou ler de novo. É Jesus que está dizendo. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo a vós. Né? Não, aqui, 26. E Jesus, olhando para eles, as multidões, disse-lhes aos homens, isso é impossível. Impossível significa incapaz. O homem não pode fazer nada, o homem não pode mudar os projetos de Deus, o homem não pode burlar, né, os planos de Deus. Né? E eu não estou aqui para forçar uma interpretação, nada não. É que está escrito. É o que o Senhor Jesus disse. Ó. E disse-lhe aos homens, é isso impossível. E toda glória e toda honra é para Deus. Então ele disse, mas para Deus tudo é possível. Então as coisas acontecem, não é por causa que eu quero, ou por causa da minha oração, ou porque eu sou mais santo. Né? Não. Não é por isso não, abençoado. É porque depende de Deus, né? E se foi um projeto e se já foi um projeto de Deus desde antes da fundação do mundo, então é possível, porque toda a glória é para Deus. Amém? Então não adianta eu querer burlar, né? Forçar aqui uma interpretação, porque não encaixa, né? O próprio Cristo disse aqui que aos homens isso é impossível, né? Vamos continuar, né? Vamos continuar a leitura. Marcos 14, 36. Marcos 14, 36. Glória a Deus. Marcos 14, 36. Para que vindo de improvisão não vos ache dormindo. Né? Aqui está falando, Jesus está falando aqui do sermão profético. Né? Então, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. O Senhor Jesus está advertindo aqui o seu povo, amém? Está advertindo o seu povo. É claro que se o bode estiver acordado, ele não vai subir. Está mais do que claro, né?
Jesus não é salvar bode, é salvar só ovelha. Então ele está falando aqui das suas ovelhas. As suas ovelhas não podem estar tosquenejando, né, abençoado? Não pode estar dormindo, tem que estar vigilante, atento, né, para a volta do Senhor. E ele já não demora mais, né? Eu creio que em breve ele está voltando. Que ele falou que vai voltar, né? Todos os olhos o verão, né? Então, é claro que eu também estou incluso nesse evento aí, eu vou ver. Amém? Até porque ele ainda não voltou para levar a sua igreja, né? Glória a Deus. Tem muita gente aí que fala que ele voltou nos anos 70, mas eu creio que ele ainda não veio, porque todos os olhos verão, né? E eu não vi nada. Então preciso ver. Então vamos continuar, abençoados. Lucas capítulo 1, versículo 37, diz assim: pois para Deus nada é impossível, né? Uma passagem paralela aqui que Lucas escreveu também, né? Como o Mateus escreveu, Lucas também escreveu. Então ele diz: pois para Deus nada é impossível. Vamos ver Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Apocalipse capítulo 9, versículo de número 6. Abba Pai. Sabemos que o Apocalipse é uma revelação de Deus, né, a João. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Né? Daqui é uma revelação que João teve, né, na ilha de Patmos. Então muitas coisas Deus mostrou para ele em uma visão. E para você ter uma ideia aqui, que nós observamos que não é de fato e de verdade a tua oração que faz alguma coisa, né? Porque senão, aqui, os que estão, pelo menos o que está dizendo aqui, os que têm desejo de morrer, eles iriam morrer pelo seu desejo, né? Eles iam orar, então, ia cumprir, então, os desejos dele, que era de morrer. Mas não, Jesus está, na revelação aqui, na visão que ele teve, está dizendo assim, e naqueles dias os homens buscarão a morte, né? Não, se eles estão buscando a morte, com certeza eles estão fazendo um clamor, né? Eu quero morrer, eu quero morrer. Mas Jesus vai atender o seu pedido simplesmente porque eles estão pedindo? Não. Está mais do que claro que tudo já foi determinado por Deus e ninguém pode mudar os planos do Senhor. E aí ele afirma aqui, ó, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Amém? Glória a Deus. Maravilhas. Aleluia. Então, abençoado, esse aqui é um textozinho só para fechar com chave de ouro, né? E fazer com que nós venhamos entender que a nossa oração não muda o que já foi, né, determinado por Deus. Amém? Então, como devo orar em graça? Como é que eu tenho que fazer para Deus me abençoar? Abençoados, Efésios 1, 3. Deus já te abençoou, já nos abençoou. Quando eu falo nos, eu estou incluso, e é claro, eu falo das ovelhas. Já nos abençoou com toda sorte de bênção, com todas as bênçãos espirituais. Amém? Então Deus já nos abençoou. Não temos que orar para Deus nos abençoar, né? Porque senão dá a entender que o que Deus fez não foi completo. Amém? Deus já fez tudo que tinha que ser feito. E em graça, nós não devemos orar pedindo. A nossa oração em graça é agradecendo pelo que já recebemos. Porque nós já recebemos. Amém? Nós já recebemos, Romanos 1,5. Recebemos o quê? Vamos ver o que nós já recebemos. Que se nós recebemos, nós temos que agradecer. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Amém, abençoado? Que maravilha, né?
Ah, só lembrando, em graça, nós não oramos para Deus fazer. Nós agradecemos pelo que Ele já fez. Tá claro ou não tá claro, abençoado? Eu vou orar para Deus me abençoar. Eu vou orar para Deus, fazer uma obra. Você está dando a entender que a obra que o Senhor fez não está completa, né? Porque você tem que orar para Deus fazer a obra, né? Amém? Então entenda uma coisa, abençoado. Essa é a graça como ela é e o apostolado como deve ser. Graça e paz, melhor dia, anjos em seu favor.